eu sou engenheira agrônoma, faço parte da coordenação técnica do projeto Bahia Produtiva pela COPSE. Cooperativa esta é responsável para prestar os serviços e assistência técnica e extensão rural aos empreendimentos deste projeto. É um projeto com a parceria da CAR, com o governo do estado da Bahia, financiado pelo Banco Mundial. Nessa nossa segunda parte, teremos como convidado o agricultor Eduardo Emídio, que falará sobre a adubação orgânica e como ele utiliza e como ele realiza esse processo de compostagem e biofertilizantes no seu projeto, que é o projeto Produzir e Preservar. Olá, estamos aqui no projeto Produzir e Preservar, onde vamos falar de duas técnicas. Vamos falar do biofertilizante e do composto. Então, são duas técnicas semelhantes, porém têm as suas diferenças. Um é líquido e o outro é sólido. Mas, dentro da agroecologia, esses dois adubos é muito importante para poder manter a nossa produção e a qualidade dos nossos alimentos. Então, é muito bom lembrar que para produzir é necessário ter bastante conhecimento, pois senão caímos na ilusão de utilizar os produtos químicos, que é hoje muito utilizado principalmente pela agricultura familiar, principalmente aqueles agricultores que ainda não têm acompanhamento técnico, que ainda não têm a orientação da agroecologia e dos sistemas agroflorestais. Então vamos mostrar uma e depois a outra, passo a passo. Aqui, mais uma vez, nós vamos falar direto do projeto Produzir e Preservar, aqui no distrito de Barreiros, em Riachão do Jacuípe. Então, nós aqui trabalhamos a sustentabilidade. Nós trabalhamos os elementos orgânicos, nós utilizamos da natureza para produzir. Então, para nós é muito importante isso. E aí é preciso a gente mostrar algumas técnicas de produção, principalmente a adubação. Pois qual o grande problema hoje do semiárido e das pequenas propriedades da agricultura familiar? Que é a questão dos solos degradados, das terras que já não produzem como antes. Então nós temos hoje esse cuidado de estar fazendo essa recuperação de solo. E para falar de recuperação de solo, temos que falar principalmente de adubação. E não podemos esquecer que para adubar, para recuperar, é preciso ter um solo fértil para a vida inteira, para deixar para as futuras gerações. Então, nesse caso, utilizamos de elementos naturais. E um dos que nos ajuda muito dentro da propriedade é o biofertilizante. É um produto que nós utilizamos há muitos anos, muito fácil de preparar e muito útil para a nossa produção. Então, eu vou mostrar o passo a passo de como ele é feito e depois como ele é utilizado dentro da nossa propriedade. E vamos mostrar também algumas plantas que nós estamos utilizando o biofertilizante. Biofertilizante. Aqui nós temos uma caixa, uma caixa d'água, onde nós utilizamos essa caixa para fazer o biofertilizante. Aqui nós utilizamos os seguintes materiais. Nós utilizamos aqui as fezes bovinas, caprinas, ovinas ou até mesmo suína dentro desse material. Então qualquer uma dessas fezes pode ser utilizada. O nosso caso aqui, nós estamos utilizando a bovina. Então são fezes frescas, onde os animais defecaram à noite e pela manhã nós recolhemos esse material e colocamos ele aqui em esse recipiente. Lembrando que, além das fezes, nós utilizamos casca de ovos, cinza, restos de plantas como hortaliças, frutas e verduras. Nós utilizamos o leite que é descartado dentro da propriedade. Nós utilizamos aqui também, além do leite, o soro do queijo que nós utilizamos dentro da propriedade, a borra de café. Utilizamos os restos de alimento da cozinha que às vezes não é utilizado pelos animais, então nós colocamos
aqui. O suco que foi feito hoje e amanhã não está com a mesma qualidade. Então, nós vamos colocando todo o lixo orgânico da propriedade que a família produz, vamos colocando nesse recipiente. Lembrando que para cada quilo de material seco, de material sólido, ou seja, casca de ovos, cinza, fezes, restos de frutas, então você deve estar pesando esse material. Para quê? Para na hora de você confeccionar o biofertilizante, você ter um parâmetro para colocar a água. Então, para cada quilo de sólido, é necessário 1 litro de água para ele se decompor e para ele fazer todo o processo de fermentação e com isso nós termos um produto de boa qualidade. Então, eu coloquei, vamos dizer que hoje, eu coloquei aqui a cinza, a casca de ovo, a fezes, as plantas, a água. Então eu coloquei tudo nesse recipiente e agora vou lá e misturo esse material. Mexendo esse material, e todos os dias eu tenho que passar por esse recipiente e mexer esse material novamente. Então ele vai liberando os gases, que daqui a pouco nós vamos mostrar ali, que principalmente o gás metano, né, que vai ser liberado. E aí vai formando um biogel, um biofertilizante. Esse biofertilizante, depois de 21 dias que eu iniciei o processo, ele pode já ser começado a utilizar, eu já posso utilizar esse material. E aí eu vou mostrar o passo a passo como você deve utilizar esse material, pois usando de forma errada, você pode comprometer a saúde das suas plantas ou até mesmo matá-lo. Então é necessário que eu retire 1 litro desse líquido depois de 21 dias e coloque em 20 litros de água para regar uma planta, uma frutífera, um pé de tomate, um pé de alface, um pé de coentro. Qualquer planta eu posso estar utilizando esse material. Lembrando que não pode molhar a folha, simplesmente a parte radicular da planta. Ou seja, só aonde estão as raízes, para que as raízes retire do solo os nutrientes necessários, principalmente potássio, cálcio, nitrogênio, fósforo e muitos outros elementos que estão dentro desse material. Principalmente o nitrogênio, né, para manter a planta com vigor e produtiva. Porque muitas vezes nós observamos as plantas em alguns pomares, em algumas hortaliças, com a cor amarelada. E aí a pessoa não sabe o que está ocorrendo. Falta de nitrogênio. O nitrogênio está aqui dentro desse material. Então assim, utilizamos a cinza para poder melhorar a condição da planta, retirar do solo todos os nutrientes necessários. Então, colocando 1 litro desse líquido dentro de 20 litros de água, você rega a planta, todo o sistema radicular, e aí você terá um ótimo desempenho. Lembrando que você pode intercalar essa rega, essa adubação, de 15 a 30 dias de intervalo. Com isso você vai ter uma planta com muito vigor. Você pode até elevar por mais alguns dias, 45 ou 60 dias. Mas se você quiser realmente ter uma planta com um bom desempenho, é necessário você estar repetindo essa adubação no máximo com 30 dias. E aí você terá sim uma planta com muito vigor e com muita produtividade. Então o biofertilizante ele também pode ser utilizado como adubação foliar. É importante lembrar que para regar a planta no sistema radicular, eu falei que é 1 para 20 litros de água. Agora nós vamos falar de adubação foliar, que é onde pode sim molhar a folha. Então, aí eu vou ter que colocar 1 litro desse líquido dentro de 100 litros de água. E assim eu posso colocar numa bomba e estar fazendo adubação foliar. Além de estar adubando a planta, eu também estou controlando algumas pragas, alguns insetos,
algumas doenças existentes na minha hortaliça ou nas minhas plantas lá do pomar. Então é importante lembrar que é necessário colocar 100 litros de água para 1 litro de biofertilizante para você fazer uma adubação foliar. Então não podemos abrir mão disso, pois podemos comprometer a saúde da planta. Que daqui a pouco nós vamos mostrar ali que principalmente o gás metano, né, que vai ser liberado. E aí vai formando um biogel, um biofertilizante. Esse biofertilizante, depois de 21 dias que eu iniciei o processo, ele pode já ser começado a utilizar, eu já posso utilizar esse material. E aí eu vou mostrar o passo a passo como você deve utilizar esse material, pois usando de forma errada, você pode comprometer a saúde das suas plantas ou até mesmo matá-lo. Então é necessário que eu retire 1 litro desse líquido depois de 21 dias e coloque em 20 litros de água para regar uma planta, uma frutífera, um pé de tomate, um pé de alface, um pé de coentro. Qualquer planta eu posso estar utilizando esse material. Lembrando que não pode molhar a folha, simplesmente a parte radicular da planta. Ou seja, só aonde estão as raízes, para que as raízes retire do solo os nutrientes necessários, principalmente potássio, cálcio, nitrogênio, fósforo e muitos outros elementos que estão dentro desse material. Principalmente o nitrogênio, né, para manter a planta com vigor e produtiva. Porque muitas vezes nós observamos as plantas em alguns pomares, em algumas hortaliças, com a cor amarelada. E aí a pessoa não sabe o que está ocorrendo. Falta de nitrogênio. O nitrogênio está aqui dentro desse material. Então assim, utilizamos a cinza para poder melhorar a condição da planta, retirar do solo todos os nutrientes necessários. Então, colocando 1 litro desse líquido dentro de 20 litros de água, você rega a planta, todo o sistema radicular, e aí você terá um ótimo desempenho. Lembrando que você pode intercalar essa rega, essa adubação, de 15 a 30 dias de intervalo. Com isso você vai ter uma planta com muito vigor. Você pode até elevar por mais alguns dias, 45 ou 60 dias. Mas se você quiser realmente ter uma planta com um bom desempenho, é necessário você estar repetindo essa adubação no máximo com 30 dias. E aí você terá sim uma planta com muito vigor e com muita produtividade. Então o biofertilizante, ele também pode ser utilizado como adubação foliar. É importante lembrar que para regar a planta no sistema radicular, eu falei que é 1 para 20 litros de água. Agora nós vamos falar de adubação foliar, que é onde pode sim molhar a folha. Então, aí eu vou ter que colocar 1 litro desse líquido dentro de 100 litros de água. E assim eu posso colocar numa bomba e estar fazendo adubação foliar. Além de estar adubando a planta, eu também estou controlando algumas pragas, alguns insetos, algumas doenças existentes na minha hortaliça ou nas minhas plantas lá do pomar. Então é importante lembrar que é necessário colocar 100 litros de água para 1 litro de biofertilizante para você fazer uma adubação foliar. Então não podemos abrir mão disso, pois podemos comprometer a saúde da planta. Olha a qualidade do maracujá, né? Utilizando o biofertilizante e também o composto orgânico, a gente tem essa qualidade de fruto. Então é muito importante a gente estar lembrando que para produzir é necessário a gente ter um solo fértil. Então, como vocês estão vendo, a importância de utilizar esses produtos.
Então, assim, a gente, como eu falava, né, a questão da produção que nós utilizamos do sistema de permacultura, que são as culturas são plantadas junto, como vocês estão vendo, coentro, abobrinha, aqui nós já temos o maracujá do mato, aqui à frente continuamos com alho, alfavaca, mamão, pimenta logo ali na frente. Então é um sistema onde nós utilizamos para termos uma maior produtividade e uma maior qualidade, principalmente de produtos na mesa, né? Que é quando nós precisamos de muita quantidade de produtos na mesa. Então a diversidade é importante. Então o biofertilizante e o composto nos ajuda a termos essa qualidade e essa quantidade de produtos. Então nós, utilizando desse sistema e utilizando dessa adubação, nós temos uma melhor produtividade. Aqui nós temos, ó, o abacaxi já está saindo fruto aqui à frente. Aqui nós temos a abobrinha, onde nós podemos estar também consumindo, né? E aqui olha o tanto de fruto, ó. Isso é em um pé só de abóbora, vários frutos. Então a gente tem essa qualidade e essa quantidade de produtos devido à utilização desses produtos. Aqui já é o abacaxi já frutificando, né? Como vocês estão vendo, ó, abacaxi, abóbora, alfavaca aqui do lado. Então tudo junto, e ali na frente temos a criação de peixe e a criação de galinha. Então isso permite nós termos uma diversidade maior de comida na mesa. Aqui nós temos o pepino, né? Tá começando agora a frutificar, tá florando. À frente nós temos o maracujá. Aqui já é o maracujá, não é o maracujá do mato, já é aquele maracujá comercial que a gente tem aí nos mercados, e utilizamos das plantas, né, para essa trepadeira poder subir e produzir os frutos. Então esse é um pouco do nosso trabalho. Aqui está a nossa casa, onde nós fazemos todo esse trabalho há 20 anos, onde nós pegamos a nossa terra totalmente degradada e hoje é uma propriedade altamente produtiva, uma das mais produtivas do semiárido brasileiro, produzindo em quantidade e diversidade, principalmente com cuidado com a natureza. Lembrando que temos 40% de reserva legal e muito mais, temos mais de 120 animais silvestres vivendo dentro dessa área. Então é importante lembrar que dentro da flora nós temos mais de 130 árvores catalogadas dentro da propriedade. Da mesma fórmula, nós utilizamos também para produzir quiabo, ou seja, se a gente for plantar outras culturas como quiabo, milho, feijão, nós também podemos estar utilizando o biofertilizante. Utilizando aí em torno de 5 a 10 litros por metro quadrado, a gente vai ter com certeza uma ótima produtividade. Então é importante lembrar que o biofertilizante nós podemos utilizar ele de várias formas, tanto diluído em água e regado a planta, como também ele pode ser diluído em água e pulverizado, fazendo a adubação foliar, mas também podemos estar colocando na preparação do solo para posteriormente ser plantado a cultura. E com isso a cultura já nasce em um solo produtivo. Então é importante lembrar essas coisas que facilitam a vida do agricultor familiar aqui no semiárido brasileiro, que é onde nós temos solos muitos degradados, principalmente solos já em fase de desertificação. E aqui nós, utilizando dessas técnicas, hoje nós temos uma propriedade de 55 tarefas de terra, hoje totalmente recuperada, o solo totalmente recuperado. Então hoje é 100% da propriedade recuperada, utilizando essas técnicas para a gente poder ter uma maior produtividade. Lembrando que a propriedade, além de hortaliça, nós trabalhamos com bovinocultura, caprinocultura,
trabalhamos com aves, peixe, abelha e o sistema agroflorestal dentro da propriedade é muito forte. Nós temos o maracujá, aqui já é o maracujá, não é o maracujá do mato, já é aquele maracujá comercial que a gente tem aí nos mercados e utilizamos das plantas, né, para essa trepadeira poder subir e produzir os frutos. Então esse é um pouco do nosso trabalho. Aqui está a nossa casa, onde nós fazemos todo esse trabalho há 20 anos, onde nós pegamos a nossa terra totalmente degradada e hoje é uma propriedade altamente produtiva, uma das mais produtivas do semiárido brasileiro, produzindo em quantidade e diversidade, principalmente com cuidado com a natureza. Lembrando que temos 40% de reserva legal e muito mais. Temos mais de 120 animais silvestres vivendo dentro dessa área. Então é importante lembrar que dentro da flora nós temos mais de 130 árvores catalogadas dentro da propriedade. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.